Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês. Ontem eu postei aqui no canal um ato normativo 314, que constava no edital anterior lá de oficial de promotoria. O que acontece? Esse ato normativo ele foi revogado muito recentemente, no final do ano passado, por essa resolução que a gente vai estudar hoje. Então é importante, pessoal, a gente fazer esse estudo de pré-edital. No entanto, a gente tem que fazer sim as adaptações necessárias, tá? Se, por exemplo, o ato normativo aqui ele foi revogado, então a gente precisa, lógico, fazer as adaptações, porque vindo um novo edital, ele vai fazer as cobranças a respeito das novas resoluções, dos novos atos normativos e não dos antigos, tá? E aqui fica, lógico, muito constatado como que é importante a gente fazer esse estudo pré-edital, como que é importante a gente também estar buscando atualizações, buscando mais informações para a gente acabar não caindo também em pegadinhas, aqui a gente acabar não se confundindo, por isso que é bom você ter um bom material também que vai te trazer essas atualizações. É lógico, o estudo que você teve já, então para quem já estava estudando, já estudou o ato normativo lá 314, por exemplo, não tem problema, aqui você vai estudar e você vai fazer as adaptações necessárias e daqui para frente você fica só focando nessa resolução aqui, tá bom? Aí já não precisa mais ficar focando naquele ato normativo que já foi revogado, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês por que ele foi revogado, né? O que está falando aqui nessa resolução, e a resolução é essa daqui, a 1364, deixa eu só abrir aqui rapidinho, 1364 de 2021, tá? Se você pegar essa resolução aqui e você jogar lá no finalzinho dela, deixa eu vir aqui até no finalzinho dela já, ela está falando aqui, ó, fica revogada a resolução número 314 2003 PGJ CPJ 27 de junho de 2003. E se você for observar, essa aqui é exatamente o ato normativo, aí aqui ele está até falando revogada a resolução, mas na realidade é o ato normativo, né? 314 2003 realmente, que os dois tratam do mesmo assunto. Então, ainda que não tivesse esse artigo aqui falando que foi revogado, como essa resolução ela trata do mesmo assunto, nós poderíamos dizer até que ocorreria ali uma revogação tácita, tá? Mas como já está escrito ali no finalzinho, no artigo 23, a gente entende sim que foi já revogado aquele ato normativo. E importante, né, já que os dois tratam aqui do mesmo assunto, procedimento investigatório criminal. A única diferença é que lá no outro, o termo que eles estão utilizando é um procedimento administrativo criminal, mas nada mais é aqui que a mesma coisa, tá? Que aqui o pessoal chama de PIC, tá bom? Então, os dois aqui são a mesma coisa, o PIC e o procedimento administrativo criminal. Se você já estudou a aula anterior, vai ser até melhor, porque aí a gente consegue aqui passar até mais rapidamente com relação a alguns conceitos, a gente não precisa se aprofundar tanto assim com relação a alguns conceitos que já foram trazidos na aula anterior. Então vamos lá. A gente vai passar por toda essa resolução aqui, tá bom? Eu vou dar aqui um enfoque no que realmente é mais importante para a sua preparação. Vamos lá. Então, primeiramente aqui, olha, foi nos termos aqui do Conselho Nacional do Ministério Público, veio essa resolução 181, e também os mesmos artigos lá que foi trazido no outro ato normativo, tá bom? Então, simplesmente regulamentando aqui questões que foram trazidas em lei, tá? A gente sabe aqui que a resolução ela tem justamente esse papel de regulamentar aquilo que já é trazido em lei. Ele simplesmente densifica aqui o conteúdo, então a lei ela traz um conteúdo mais abstrato, mais abrangente, a resolução, o ato normativo vem aqui e vai diminuindo aqui a abrangência, vai trazendo para questões mais específicas aqui relacionadas ao dia a dia da atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então vamos lá, Procurador-Geral de Justiça, suas atribuições, tal. Isso aqui a gente não precisa se aprofundar muito. Vamos direto aqui para esse considerando aqui, que aqui é importante. Considerando que o plenário do STF fixou em repercussão geral, então, se está fixado em repercussão geral, a gente pode entender aqui que é uma jurisprudência que possui esse caráter muito mais vinculante, ele possui realmente essa importância muito grande, tá? Porque foi fixado em repercussão geral.
a tese de que o Ministério Público detém a atribuição para promover por autoridade própria e por prazo razoável investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Isso aqui, pessoal, muito importante. O que acontece? Existia um grande questionamento a respeito da possibilidade ou não do Ministério Público realizar investigações. Isso daqui era muito questionado, principalmente pela polícia, ali, pelos conselhos de polícia, porque o que acontece? Eles entendiam que a Constituição delegava somente às polícias essa possibilidade de realizar as investigações. Só que o que acontece? Pessoal, a gente sabe que o Ministério Público ele exerce o controle da polícia, ele exerce o controle da atuação da polícia, ele realiza aquela fiscalização. Em razão disso, não faria sentido aqui aquele órgão que está realizando a fiscalização do outro não poder também realizar a investigação. Tá? Então, se o Ministério Público realiza a fiscalização da polícia e a polícia pode exercer a investigação, por que o Ministério Público não pode exercer a investigação? Outra coisa, o Ministério Público ele pode entrar diretamente com uma denúncia, ele pode entrar na justiça diretamente já. Ele não precisa ele não depende nem mesmo da investigação em si. Então, pessoal, se ele pode entrar até diretamente na justiça, então ele pode fazer o mais. Por que ele não pode fazer o menos? Isso daqui é um princípio básico de direito que a gente, por meio de hermenêutica, aqui a gente sempre entende que, olha, se você, para quem pode o mais, também pode o menos, tá? Porque a investigação seria um procedimento ali prévio à entrada na justiça, a entrada ali na justiça criminal, tá? Então, assim, existem diversos motivos aqui que fizeram o STF compreender que o Ministério Público pode sim realizar o próprio procedimento investigatório aqui e, inclusive, outros órgãos realizam também investigações, tá? A gente tem visto aí que tem corrido um inquérito dentro do próprio STF. O próprio STF está também realizando essa investigação. Aqui não vou entrar no mérito se isso está certo, se está errado, mas o fato é que isso está ocorrendo. Então vamos continuando aqui. Olha aqui, considerando a necessidade permanente de aprimoramento das investigações criminais, especialmente no que tange à modernização das investigações, com o escopo de agilização, efetividade e proteção dos direitos fundamentais dos investigados, das vítimas e das prerrogativas dos advogados, superando um paradigma de investigação cartorial, burocratizada, centralizada e sigilosa. Olha aqui. Então, a ideia dessa resolução aqui é diminuir, então, a burocratização. Diminuir a burocracia com relação à investigação. A ideia é tornar mais ágil a investigação, tornar mais efetiva e, ainda assim, proteger os direitos fundamentais. Lembrando que direitos fundamentais que estão previstos lá na Constituição Federal, eles precisam estar sempre sendo preservados aqui no escopo da investigação e, inclusive, o advogado também tem prerrogativa aqui na investigação. Vamos lembrar aqui que a gente que já estudou, né, o ato normativo aqui anterior, 314, ele trazia algumas situações ali que impediam, basicamente, o advogado de agir praticamente, né? Não é que ele não dizia assim que ele impedia realmente o advogado, mas na realidade ele possuía um caráter muito mais inquisitorial. Ele já é inquisitorial, tá, por natureza. Isso não existe aqui um contraditório, uma ampla defesa ampla, mas de qualquer forma o procedimento anterior, o ato normativo anterior, ele ainda é mais inquisitorial do que essa resolução aqui. Essa resolução ela já está dizendo aqui, olha, tem que ser respeitado o direito fundamental, né, das pessoas, tem que respeitar aqui os direitos do advogado também. E até mesmo a questão do sigilo ela é questionada aqui, porque ele já fala, olha, superando esse paradigma do sigilo, tá? Então, muito cuidado com relação a isso aqui. Existe sim uma alteração de paradigma do ato normativo anterior para essa resolução aqui. Então vamos lá. Considerando a exigência de soluções alternativas, isso daqui também é importante porque desde aquele ato normativo até essa resolução extremamente atual de 2021, diversas soluções alternativas ao processo penal foram surgindo. Tá? Então os acordos foram surgindo, o acordo de não persecução, as transações penais, transação penal já até existia, mas elas foram sendo cada vez mais abrangentes, tá? Foram trazendo questões de suspensão condicional, etc. Né? Tem diversas aqui soluções hoje em dia alternativas à pena e, inclusive, outras soluções alternativas ao processo em si.
E olha, eles proporcionam celeridade na resolução dos casos menos graves, priorização dos recursos financeiros e humanos do Ministério Público e do Poder Judiciário para processamento e julgamento dos casos mais graves e minoração dos efeitos deletérios de uma sentença penal condenatória aos acusados em geral, que teriam mais uma chance de evitar uma condenação judicial. A ideia aqui, gente, uma condenação criminal é muito grave. Uma condenação criminal, ela é o mais grave que pode haver dentro do nosso ordenamento jurídico com relação às penas. Então, o que aqui acontece, né? Com relação aos casos menos graves, o que tenta-se hoje é realizar algum tipo de solução mais consensual, alguma solução que gere menos repercussão para a vida da pessoa. Porque às vezes é um caso um pouco grave que uma simples uma simples condenação, uma simples pena, ela pode aqui reduzir muitos impactos na vida daquela pessoa. A ideia aqui é essa, tá? Com relação a essas soluções alternativas, com relação às soluções alternativas, com relação às penas também, tá? Isso daqui visa evitar aquele estigma que acaba vindo para a vida da pessoa no momento em que ela recebe uma condenação criminal, tá bom? Então, é justamente essa ideia que é trazida aqui na resolução. Ele está considerando agora essa possibilidade. No ato normativo anterior ele não colocava essas possibilidades, embora ele falasse assim, olha, ao final lá da investigação, você pode não entrar com o processo, você pode tomar medidas extrajudiciais, né? Por isso que ainda se utilizava aquele ato normativo, né? Até a entrada dessa resolução aqui, dava para utilizar ele, porque ele falava, olha, você pode utilizar medidas extrajudiciais. Só que aqui essa resolução já deixa mais claro, ela já está falando, olha, essas medidas aqui que são minorantes, tá? Essas medidas que são menos graves com relação à condenação, você pode se utilizar. Isso daqui é uma permissão ao promotor, no momento da atuação dele, atuar de forma a prejudicar menos a vida da pessoa, ser mais proporcional à medida, né? A pena ser mais proporcional ao ato, ao fato, aquele que foi cometido pela pessoa em si. Considerando disposto na resolução 81, resolvem expedir a seguinte resolução. Então vamos lá. Primeiro, né, definição e finalidade. O procedimento investigatório criminal é um instrumento sumário, isso é, então ele é prévio, tá? Ele é anterior, aqui ele relativamente desburocratizado, mais rápido. É praticamente aquela ideia do administrativo mesmo que a gente viu. Ele corre de forma interna ali no Ministério Público. Então ele tem a ideia de desburocratizar, de não ser aquele negócio super rígido, super engessado. Por isso que ele recebe esse nome aqui de sumário. Ele é um procedimento aqui mais acelerado, mais rápido, que também não precisa seguir 1 trilhão aqui de regras, 1 trilhão de normas aqui. Tá? Então ele é desburocratizado. A natureza dele continua sendo administrativa. Agora, essa resolução ela traz ainda uma nova natureza, então além de natureza administrativa, ela também possui natureza investigatória. Tá? Então, se cair em alguma pergunta, qual que é a natureza do procedimento investigatório criminal? É uma natureza administrativa e investigatória. Muito cuidado, porque ela não é de natureza judicial. A questão judicial ela pode vir posteriormente por meio do processo, mas não aqui no procedimento de investigação. A mesma coisa lá do ato normativo, ele é instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública. Olha aqui, já falando aqui que são os relacionados à iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura ou não da respectiva ação penal. Tá? Então aqui ele serve justamente para preparar para o membro do Ministério Público aqui saber se deve ou não entrar com uma ação penal e o que ele deve fazer com relação àquele fato que foi cometido. Foi cometido ou não, né? É possível que chegue no final ali e decida que não foi cometido nenhum ato, nenhum fato ocorreu. O procedimento investigatório criminal não é condição de procedibilidade ou pressuposto processual, isso aqui é muito importante, para o ajuizamento de ação penal e não exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos legitimados da administração pública. Isso aqui é extremamente importante, pessoal, decore isso aqui. Olha,
o membro do Ministério Público ele não precisa realizar a investigação. Isso aqui é uma possibilidade. Inclusive, o membro do Ministério Público, o promotor, ele pode ajuizar uma ação independentemente de investigação prévia, tanto pelo Ministério Público quanto pela polícia. E aqui também, além disso, né, além dessa dispensabilidade, tá? Então, esse procedimento investigatório ele é dispensável, assim como a investigação, o inquérito policial também é dispensável, aqui o procedimento também é dispensável. Ele está falando também, olha, nada impede que o Ministério Público inicie a sua investigação e a polícia também esteja investigando ao mesmo tempo. É isso que ele fala, que não tem problema nenhum. Ele está falando que não exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos. A regulamentação do procedimento investigatório criminal, prevista nessa resolução, não se aplica às autoridades abrangidas pela previsão do artigo 33. Isso daqui a gente não precisa se preocupar com relação à prova, tá? Quando ele faz aqui uma alusão a um outro normativo aqui, uma outra norma que não consta na sua prova, então a gente não precisa se preocupar. Em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Ministério Público poderá promover ação penal cabível. Olha aqui, então vamos dizer que ele recebeu uma peça de informação. E o que é uma peça de informação? Uma peça de informação pode ser, por exemplo, uma representação de alguém, né? A pessoa vai lá e informa o que ocorreu, aconteceu alguma coisa, né? Como é o que a gente popularmente conhece como denúncia, né? Então a pessoa vai lá e faz uma representação. E isso poderia ser uma peça de informação. Uma outra peça de informação, um ofício que o juiz manda para o Ministério Público, informando ali tudo o que ocorreu, tá? Então chega aquilo para o Ministério Público, ele pode também abrir um procedimento para poder investigar, né, e chegar em maiores conclusões. Outras peças de informação são, por exemplo, notícia crimes ali que ele descobre por meio de jornais, tá? Então, diversas formas aqui, tudo isso aqui é peça de informação. E o que ele pode fazer com aquilo? Ele pode promover a ação penal diretamente, então já inicia a ação penal logo. Como eu falei para vocês, o procedimento investigatório ele é dispensável. Ou ele pode instaurar o procedimento investigatório criminal, tá? Essas são as possibilidades. Também pode encaminhar as peças para o juizado especial criminal, caso a infração seja de menor potencial ofensivo, porque aí existem possibilidades diferenciadas aqui no juizado. No juizado ele trabalha ali com algumas situações descriminalizantes, tá? Algumas situações ali que ele também retira aquela pena de prisão, então aqui ele pode encaminhar essas peças para o juizado. Pode promover fundamentadamente o respectivo arquivamento. Então, se ele entendeu aqui que não cabe nada, aqui nesse caso ele já pode promover o arquivamento. Requisitar a instauração de inquérito policial. Como eu falei para vocês, o procedimento ele é dispensável e é possível que ocorra o inquérito policial ao mesmo tempo que ocorre o procedimento investigatório. Aqui no caso, o promotor ele não quis abrir um procedimento investigatório, ele mandou para a polícia investigar. Isso pode ocorrer também, indicando sempre que possível a sua capitulação legal. Isso aí quer dizer, olha, em que crime que está ocorrendo, tá? O que está acontecendo, qual que é o artigo, onde que está isso daí. E as diligências necessárias à elucidação do fato. Tá? Ele mandou para a polícia investigar, aí ele já diz qual crime que ele entende que ocorreu e quais diligências que ele quer que a polícia realize. Olha, eu acho que você deveria ouvir o depoimento das pessoas, deveria fazer tal coisa, oficiar tal órgão, sem prejuízo daquelas que vierem a ser realizadas por iniciativa da autoridade policial competente. E ele está falando aqui que, embora o promotor ele diga, olha, quais diligências ele gostaria que a polícia fizesse, não significa que a polícia também fique enrijecida. Ela não fica vinculada 100% àquilo ali, ela pode realizar as próprias diligências dela também, sem problema nenhum. Artigo 3º, procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de ofício por membro do Ministério Público no âmbito de suas atribuições criminais, ao tomar conhecimento de infração penal de iniciativa pública por qualquer meio, ainda que informal ou mediante provocação. Olha aqui que interessante, ele pode então iniciar esse procedimento investigatório criminal, o PIC, tá? A gente vai falar em PIC agora aqui. Ele pode iniciar o PIC de forma aqui de ofício, então ele não necessita que alguém
vá lá e o provoque, que apresente uma representação. Não necessariamente isso vai ocorrer. Isso aqui com relação ao que for de iniciativa pública. A gente sabe que tem aqueles crimes de ação penal pública e existem aqueles crimes de ação penal privada. Com relação àqueles crimes de ação penal pública, ele tem aqui, então, essa situação de atuar já de ofício. Aí, o interessante aqui é que, mesmo que tenha sido aqui uma informação informal para ele, ou pode ter sido mediante provocação, veja aqui que a liberdade de atuação ela é ampla aqui do Ministério Público. A tramitação, a comunicação e a transmissão de peças do procedimento investigatório criminal deverão ocorrer preferencialmente por meio eletrônico. O meio eletrônico, tomando conta de tudo, a gente já sabe, tá bom? 2021, essa resolução. Agora, gente, meio eletrônico é o que está em alta. A tramitação aqui, em regra, ele vai ocorrer realmente por meio eletrônico. A distribuição de peças de informação deverá observar as regras internas previstas no sistema de divisão de serviços. Tá? Então aqui vai ter um sistema de dividir os serviços internos, tá? Isso aqui tranquilo. No caso de instauração de ofício, o procedimento investigatório criminal será distribuído livremente entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-lo, incluído aquele que determinou a sua instauração, respeitadas as regras de atribuição temporária em razão da matéria, exemplo de grupos específicos criados para apoio e assessoramento e de forças-tarefas devidamente designadas pelo Procurador-Geral. Olha que interessante. Então, vamos dizer aqui que foi instaurado, então, esse PIC. PIC instaurado, tá bom? PIC foi instaurado e ele vai ser distribuído. Olha que interessante. Depois que ele é instaurado, ele é distribuído da mesma forma como quando entra uma ação lá na justiça, né, e aquela ação ela acaba sendo distribuída de uma forma livre entre os juízes, de uma forma a permitir que haja uma imparcialidade, haja uma igualdade de distribuição de trabalho. Então, da mesma forma que esse PIC ele vai ser distribuído livremente entre os membros, tá? E somente os membros que têm atribuição, lógico. Então, se você, por exemplo, é um promotor que só atua em cível, aí tudo bem, você não vai receber um PIC, mas de forma geral aqui os promotores eles vão receber um PIC para poder atuar de forma livre aqui, distribuem para eles. Aí ele fala que inclui aquele que determinou a sua instauração. Então olha que interessante, não necessariamente aquela pessoa que determinou a instauração do PIC é que vai receber aquele procedimento, mas ele fica incluso ali também na distribuição, pode ser que ele receba, pode ser que ele não receba. E fala também para respeitar as regras de atribuição temporária em razão da matéria. Aí ele fala exemplo de grupos específicos. É possível aqui, pessoal, que o Ministério Público, por exemplo, crie grupos específicos de atuação com relação, por exemplo, à repressão de corrupção, repressão de alguma coisa específica. Aí ele cria esses grupos. Aí ele está falando aqui, ó, precisa ser respeitadas essas regras aqui de atribuição temporária. Então perceba que a rigidez, né, é como se, olha, mandou um caso de trabalhista. Aquele caso de trabalhista ele tem que ir para aquela vara específica de trabalho, tá bom? Então não vai ser aqui na Justiça Comum, vai lá para a Justiça do Trabalho. Aqui é como se fosse uma divisão desse tipo. Olha, o Ministério Público criou uma subdivisão aqui para poder atuar em alguns casos específicos. Então essas regras de atribuição temporária elas serão também respeitadas, essas forças-tarefas que são designadas pelo Procurador-Geral. Na hipótese de ser proposta medida judicial para instruir procedimento investigatório criminal, então foi proposta uma medida judicial para instruir procedimento investigatório criminal. Firmado o promotor natural, este poderá prosseguir nas investigações com exclusividade, atuar em conjunto ou anuir para que a investigação criminal tenha prosseguimento pelo autor da providência judicial. Então, isso daqui, ele está trazendo uma situação, olha, então foi proposta uma medida judicial, tá? Essa medida judicial para poder instruir o procedimento investigatório criminal. Aí firmou um promotor, e aí o promotor natural, existe inclusive um princípio, o princípio do promotor natural,
que seria aquele que naturalmente possui a atribuição para atuar naquele caso, tá? Então, da mesma forma que existe o princípio do juiz natural, existem muitas pessoas que entendem que existe esse princípio do promotor natural também, que ele não poderia se desvincular daquele processo, desvincular daquela investigação, porque naturalmente seria a atribuição dele. Então, firmou esse promotor natural, ele pode, o que ele pode fazer? Ele pode atuar exclusivamente, então somente ele atua naquele caso, ou ele pode também atuar em conjunto, como a gente viu no ato normativo 314, aqui também ele pode atuar de forma conjunta. Ou então ele pode anuir, isso é, concordar aqui, né, permitir então que a investigação criminal tenha prosseguimento pelo autor da providência judicial. Então aqui no caso, que, né, então ele não foi ele que entrou, né, com a ação judicial, só que ele é que é o promotor natural, então alguém entrou com a ação judicial, mas ele é que é o promotor natural. Ele pode, então, ter as opções aqui de continuar somente ele, ou ele pode atuar em conjunto, ou ele pode aqui, então, concordar que somente o autor, né, aquela pessoa que já fez o pedido da medida judicial, somente ela continue com aquele processo lá, com esse procedimento investigatório aqui, tá bom? O membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições criminais, deverá dar andamento no prazo de 30 dias. Aqui o prazo continua o mesmo, do ato normativo a contar de seu recebimento, as representações, requerimentos, petições e peças de informação que lhe sejam encaminhadas, podendo ser prorrogado fundamentadamente por até 90 dias nos casos em que sejam necessárias diligências preliminares. Isso daqui, então, é uma novidade, essa possibilidade aqui de prorrogação por até 90 dias para esse procedimento inicial. Isso daqui é aquele primeiro momento, olha, ele recebeu um requerimento, ele recebeu uma petição, uma peça de informação qualquer, ele precisa aqui tomar uma atitude. Tá? Ele vai entrar com uma ação, ou ele vai arquivar, ou ele vai mandar para a polícia, o que ele vai fazer? Ele precisa fazer isso em 30 dias. Esse é o prazo importante aqui também. Tá? As bancas amam cobrar prazo, então decore aqui esse parágrafo 5º aqui do artigo 3º. E também decore essa possibilidade aqui de prorrogação por até 90 dias para quando for necessário diligência preliminar. Diligência preliminar seria aquilo que ele precisa fazer antes de poder realmente decidir o que ele vai fazer naquele processo. Artigo 4º. O procedimento investigatório criminal será instaurado por portaria fundamentada, tá? Então o PIC, ele é instaurado por portaria, tá? Lembre-se aqui, o instrumento então que instaura procedimento investigatório criminal é portaria, fundamentada devidamente registrada e autuada, com a indicação dos fatos a serem investigados e sua capitulação legal, devendo conter sempre que possível o nome e a qualificação do autor da representação e a determinação das diligências iniciais. Aqui, muito parecido também com o ato normativo, ele fala aqui que precisa ser registrado e autuado, lógico, aqui então recebe uma capa, ele recebe um número de procedimento e vai também ter a indicação dos fatos, o que está sendo investigado e também a capitulação legal, olha, qual crime que se está investigando aqui, o que a gente está investigando. E sempre que possível, então não é sempre que vai ter, até porque nem sempre se tem realmente o nome e qualificação do autor da representação, nem sempre se tem uma representação, né? Então sempre que possível, sempre que tiver aqui, vai colocar o nome e a qualificação da representação, de quem fez a representação e as diligências iniciais também. Então aqui, esse primeiro momento, ele já vai falar, olha, eu quero tomar o depoimento de tal e tal pessoa, então já determina aqui que a secretaria já faça também logo ali a citação da pessoa para poder, aquela notificação para a pessoa poder responder naquele procedimento de investigação, dar o seu depoimento, etc. Aí as possibilidades são diversas. Parágrafo único. Se durante a instrução do procedimento investigatório criminal for constatada a necessidade de investigação de outros fatos, o membro do Ministério Público poderá. Então, no meio da investigação você percebeu que aquela capitulação legal ela já não é o suficiente, você precisa ainda investigar outros fatos também. Então o que o membro do MP vai fazer? Ele adita a portaria inicial, então ele faz uma modificação ali na portaria inicial,
se necessário. Determina a extração de peças para instauração de outro procedimento no âmbito de sua atribuição. Tá? Então são essas possibilidades aqui. Ele pode então primeiro aditar a portaria, ou ele pode também determinar a extração de peças para instaurar outro procedimento. Se não tiver como então aditar aquela portaria, ele instaura um novo procedimento. Não sendo de sua atribuição, determinar a extração de peças e remessa para outro órgão de execução. Então essas são as possibilidades aqui. Uma, ele adita a portaria, então é possível aqui simplesmente modificar a portaria e pronto, continua aquele procedimento. Ou então, se for necessário, ele inicia um novo procedimento. Aí, para iniciar um novo procedimento, ele vai tirar aquelas peças daquele original e mandar para o outro também. E se não for atribuição dele, ele determina a remessa dessas peças para quem for responsável. Da instauração do procedimento investigatório criminal, far-se-á imediato registro em sistema eletrônico. Atualmente, então, tudo é registrado em sistema eletrônico, no qual consta o quê? Nome do investigado, incluindo ainda na capa dos autos físicos tal condição. Então, se tiver ainda autos físicos ali, ele precisa estar constando também na capa, lá como investigado, tá bom? O investigado vai precisar constar o nome dele lá. Das investigações conjuntas, agora aqui um capítulo inteiro aqui para investigações conjuntas, isso daqui nós não tínhamos no ato normativo. O procedimento investigatório, PIC, poderá ser instaurado de forma conjunta por meio de força-tarefa ou por grupo de atuação especial composto por membros do Ministério Público, cabendo sua presidência aquele que o ato de instauração designar. Tá? A presidência, ela está relacionada à instauração. Presidência está relacionada aqui à instauração do PIC. Vamos tomar cuidado, então ele pode ser instaurado de forma conjunta, pode ser feito por força-tarefa, grupo de atuação, composta por vários membros do Ministério Público. Não tem problema, pode sim ser realizada essa investigação conjunta. Poderá também ser instaurado o PIC por meio de atuação conjunta entre ministérios públicos dos estados da União e até de outros países. Tá? Você sabe, né? Eu não sei se você sabe, o Ministério Público ele é subdividido aqui em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Tá? E esses ministérios públicos aqui eles podem atuar conjuntamente. E, inclusive, eles podem até atuar com outros órgãos aqui de outros países também. O arquivamento do PIC deverá ser objeto de controle, cuja apreciação se limitará ao âmbito de atribuição do respectivo Ministério Público, observado o capítulo 8. A gente vai falar mais ainda a respeito do arquivamento mais para frente. Mas, primeiramente, aqui saiba que ele, lógico, ele é objeto de controle. Porque senão, obviamente, aqui o membro do Ministério Público simplesmente falaria, quero arquivar isso aqui. Aí ele sai arquivando tudo que ele não quer investigar. Se não tivesse nenhum tipo de controle, seria uma bagunça. Nas hipóteses de investigações que se refiram deixa eu só te falar aqui uma coisa também com relação ao parágrafo 2º, porque ele fala também que a apreciação com relação ao controle, esse controle ele vai ser exercido a respeito do arquivamento no âmbito do Ministério Público que tiver atribuição. Tá? Também importante aqui nesse parágrafo 2º a gente salientar isso daqui também, porque a gente está falando a respeito de investigação conjunta. Na investigação conjunta, quem realiza o controle a respeito do arquivamento é o Ministério Público que possuía a atribuição. Tá? Então, cuidado com isso também. Nas hipóteses de investigações que se refiram a temas que abranjam atribuições de mais de um órgão de execução do Ministério Público, os procedimentos investigatórios deverão ser objeto de arquivamento com observância das regras de atribuição de cada órgão de execução, também de acordo com o disposto no capítulo 8 desta resolução. Então, aqui, hipóteses de investigação que se refiram a temas que abranjam atribuições de mais de um órgão de execução do Ministério Público, o PIC ele vai ser objeto de arquivamento com observância das regras de atribuição de cada órgão de execução. Então, existem alguns temas aqui que eles podem sofrer, eles poderiam ser atribuição de um, poderiam ser atribuição do outro órgão também. Então, aqui ele está falando que quando ocorrer isso, aí ele fica aqui, ou ele é um objeto aqui dos dois, tá? Ele fica de todos que têm atribuição.
O membro do Ministério Público, observadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. Reserva constitucional de jurisdição, pessoal, são aqueles casos que somente o juiz pode permitir. Existem algumas hipóteses que somente o juiz pode permitir investigação. Então vamos dar como exemplo aqui interceptação telefônica, interceptação de comunicação telefônica. Isso daqui só pode ser feito por meio de autorização do juiz. Precisa haver, então, essa decisão do juiz permitindo que isso ocorra. Tá? Então, vamos lá. O membro do Ministério Público, observada essas hipóteses e sem prejuízo de outras providências inerentes à sua atribuição funcional, o que ele pode fazer? Aí aqui a gente vai passar bem rapidinho, porque são aqui as diligências que ele pode realizar, o que ele pode fazer. Fazer vistoria, determinar vistoria, inspeção, qualquer outra diligência, inclusive em organizações militares, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades, isso aqui dos órgãos públicos, requisitar informações e documentos de entidades privadas, inclusive de natureza cadastral. Aqui o âmbito de atuação do Ministério Público ele é muito grande. Então depois você leia com bastante atenção aqui, porque ele pode fazer muitas coisas. Notificar testemunhas e vítimas e requisitar sua condução coercitiva. Olha que importante essa questão aqui da condução coercitiva. Com relação à condução coercitiva, a gente vê aqui que ele está falando a respeito da testemunha, tá? Muito cuidado, testemunha e vítimas. Percebam aqui que ele não está falando condução coercitiva do investigado, tá? Porque isso daqui poderia ferir o direito ao silêncio do investigado, em razão disso que a condução coercitiva ela está relacionada à testemunha e vítima, e não ao investigado. Aqui nos casos de ausência injustificada, ressalvadas as prerrogativas legais, tá? Cuidado com isso daqui. Acompanhar buscas e apreensões deferidas pela autoridade judiciária. Olha aqui, então ele já está falando, olha, busca e apreensão precisa de autorização judicial. Então ele já está falando, olha, você vai acompanhar, o promotor vai acompanhar as buscas e apreensões que são autorizadas ali pelo juiz. Acompanhar cumprimentos de mandado de prisão preventiva ou temporária deferidas pela autoridade judiciária. Mesma coisa, olha, prisão preventiva, quem determina é o juiz, não é o promotor. Prisão temporária também, mesma coisa. Expedir notificações e intimações necessárias, realizar oitiva para colheita de informações e esclarecimentos, ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública. Também pode requisitar auxílio de força policial, então ele aciona a Polícia Civil, aciona a Polícia Militar, aqui para resolver os problemas que surgirem. Nenhuma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública poderá opor ao Ministério Público sob qualquer pretexto a exceção de sigilo. Tá? Então, olha, questões públicas aqui, ó, com relação à função pública, não pode você falar, olha, isso aqui é sigiloso. Não pode falar isso para o Ministério Público, porque o Ministério Público ele atua aqui, ele tem o direito de saber essas questões. Então, ó, nenhuma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública pode opor ao Ministério Público à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência de caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido, ressalvadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. Então, pessoal, ninguém pode falar que, olha, isso aqui é sigiloso, exceto se for algum caso que realmente, né, a Constituição diga que é sigiloso e que somente o juiz pode determinar que se retire aquele sigilo, tá bom? Então a regra é, olha, as coisas não são sigilosas para o Ministério Público, exceto aqui aquelas questões que somente o juiz pode retirar o sigilo daquilo, tá? E uma questão interessante aqui também é que o Ministério Público, ele na verdade não se está retirando o sigilo aqui. O que está ocorrendo é uma transferência de sigilo. O Ministério Público, ele ainda assim, ele possui a obrigação, né, de manter o sigilo com relação àquelas informações, tá? Então não foi quebrado o sigilo aqui. Na realidade, o que ocorre é uma transferência de um órgão público para o outro, essa transferência de sigilo. As respostas às requisições realizadas pelo Ministério Público deverão ser encaminhadas, sempre que determinado, em meio informatizado.
e apresentadas em arquivos que possibilitem a imigração e informações para os autos do processo sem redigitação. Aqui a regra, então, é o sistema informatizado, pessoal. Então as respostas elas precisam vir também por esse meio em regra. As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável de até 10 dias úteis para atendimento, prorrogável mediante solicitação justificável. Olha, decore esse prazo aqui de até 10 dias úteis para atendimento. Então o Ministério Público requisitou algum tipo de informação, alguma coisa, ele deve fixar um prazo também. E esse prazo ele precisa ser razoável de até 10 dias úteis para o atendimento. Então isso daqui na verdade é um prazo mínimo ali, ele tem que dar pelo menos 10 dias úteis ali para a pessoa também poder responder. Ressalvadas as hipóteses de urgência, as notificações para comparecimento devem ser efetivadas com antecedência mínima de 48 horas. Respeitadas em qualquer caso as prerrogativas legais pertinentes. Aqui então você determinou que alguém comparecesse, né? Então você falou lá, ó, vítima ou testemunha, compareça aqui amanhã. Isso daqui, olha, isso fere esse parágrafo aqui, parágrafo 4º, na verdade está falando, olha, dê pelo menos um prazo de 48 horas, que isso é para as pessoas se organizarem, elas poderem comparecer, porque senão, imagina, você fala assim, olha, venha amanhã, aí a vítima não consegue ir amanhã, você determina lá a condução coercitiva. Olha o problema que isso causa, você nem deu prazo para a pessoa poder se organizar. Então 48 horas pelo menos aqui. Mas ele coloca, né, ressalvadas as hipóteses de urgência. Se for realmente um caso extremamente urgente que você precisa resolver naquele instante, aí você pode fazer de outra forma. A notificação deverá mencionar o número de procedimento e, no caso do investigado, a faculdade de se fazer acompanhar por defensor. Então, na cartinha que for lá, né, na notificação que for, tem que estar escrito o número do procedimento, qual que é aquele procedimento investigatório, e também tem que estar escrito na cartinha falando que a pessoa ela possui a possibilidade, essa faculdade, então não é obrigatório levar um defensor, levar um advogado ali para acompanhá-la, mas tem que estar escrito ali essa possibilidade ali dele levar esse defensor. As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público, quando tiverem como destinatário, aí ele vai dar uma série aqui de destinatários, ele vai falar, ó, presidente da República, vice-presidente da República, membro do Congresso, então deputado e senador, ministro do STF, então a gente está vendo aqui tudo de cúpula, né? Tudo que está relacionado à cúpula do Executivo e cúpula do Legislativo e também do Judiciário. Ministro de Estado, ministro de Tribunal Superior, ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, ou chefe de missão diplomática de caráter permanente, governador do Estado, membros do Poder Legislativo como um todo aqui, e os desembargadores. Olha aqui, memorize aqui essas informações dessas pessoas aqui, tá? Serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça. Ou outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada. Pense aqui que é uma forma de decoro isso daqui. É um decoro, é um respeito a mais por essas pessoas, por esses cargos, e em razão disso, vamos dizer que, sei lá, é um promotor de primeira instância, né? Você está atuando na primeira instância e você vai mandar ali uma notificação para o presidente da República. Aqui acaba sendo uma questão de decoro mesmo, de uma formalidade, né, para permitir que haja realmente um respeito entre as instituições. É o Procurador-Geral de Justiça o responsável, em regra, de mandar a notificação para essas pessoas aqui. Exceto aqui, né, ele fala, a não ser que tenha sido delegado a outro órgão do Ministério Público, mas normalmente é o próprio PGJ aqui que faz mesmo. As autoridades referidas no parágrafo 6º poderão fixar data, horário e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso. Então, também quem está dizendo aqui no parágrafo 6º, eles vão poder dizer ali quando que eles podem ir, né? A ideia aqui é de que são cargos que têm diversas atribuições, diversas responsabilidades, então fica difícil aqui, você não pode simplesmente, o promotor não pode simplesmente designar uma data aqui, porque pode ficar muito difícil para essas pessoas poderem comparecer, para serem ouvidas. O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar.
inclusive nas hipóteses legais de sigilo e de documentos assim classificados. Tá? Então ele tem responsabilidade a respeito daquelas informações, aqueles documentos que ele recebeu. A colheita de informações e depoimentos deverá ser feita preferencialmente de forma oral, mediante a gravação audiovisual. Então você grava, né, a imagem e o som também, com o fim de obter maior fidelidade das informações prestadas. Essa é a regra aqui, a regra que seja preferencialmente, então não é obrigatoriamente oral, mas a preferência é de que seja oral. Somente em casos excepcionais e imprescindíveis, a critério do presidente do procedimento investigatório, que é o promotor, deverá ser feita a transcrição dos depoimentos colhidos na fase investigatória. Olha aqui, em regra basta essa gravação. Em regra basta essa gravação, isso daqui para a fase investigatória, tá, pessoal? A gente está falando de fase investigatória. E em regra, se tem ali aquela gravação audiovisual, já é o suficiente. Somente se for realmente necessário, aqui, então, casos excepcionais e imprescindíveis, aí sim vai ser feita a transcrição desses depoimentos. Mas em regra, ele mantém ali somente o audiovisual mesmo. O membro do MP poderá solicitar cooperação no cumprimento das diligências de oitiva de testemunhas ou informantes a servidores da instituição, policiais civis, militares ou federais, guardas municipais ou qualquer outro servidor público. A regra aqui, então, na verdade, ele está tratando a respeito de depoimento de servidor público, tá? Diligência com relação ao servidor público, que tenha como atribuições fiscalizar atividades cujos ilícitos possam também caracterizar delito. Tá? Então ele pode solicitar então, essa cooperação aqui com relação a essas instituições, já que elas estão ali no dia a dia, trabalhando com essa questão de repressão ao ilícito. Então ele pode sim pedir essa cooperação para poder realizar essas diligências aqui de oitiva. Então pedir para eles realizarem essa oitiva por eles. Eles podem fazer isso diretamente. Não é necessário que eles chamem para ir, por exemplo, no âmbito do Ministério Público. Eles podem fazer isso aqui no âmbito da polícia também, sem problema nenhum. Isso relacionado então a esses servidores aqui que atuam já na repressão de ilícito. A solicitação referida no parágrafo anterior deverá ser comunicada ao seu destinatário pelo meio mais expedito possível. E a oitiva deverá ser realizada sempre que possível no local em que se encontrar a pessoa a ser ouvida. Tá? Isso daqui para facilitar realmente a diligência, isso daqui para a pessoa poder se sentir à vontade para poder trazer as informações realmente, tá? Não dificultar ali o dia a dia da pessoa. E precisa ser feita aqui então essa comunicação ali, por exemplo, a polícia, se você pediu para a polícia realizar a oitiva, você manda para a polícia essa comunicação. O interrogatório de suspeitos e a oitiva das pessoas referidas nos parágrafos 6º do artigo 7º deverão necessariamente ser realizados pelo membro do Ministério Público. Olha, então, atenção ao parágrafo 4º. Tá? Então, esse tipo, gente, de artigo, de parágrafo é sempre importante. Porque ele está falando aqui, ó, ele está trazendo exceção. A gente tem que sempre tomar cuidado com essas exceções. O artigo 7º, parágrafo 6º, esse aqui que a gente acabou de ver, ó, esses membros aqui, a oitiva deles não pode ser delegada. A oitiva deles precisa ser realizada pelo membro do Ministério Público. Tá? Muito cuidado com isso. O interrogatório, então, dos suspeitos e a oitiva dessas pessoas aqui. Tá? Então, são duas situações aqui. Primeiro, o interrogatório de suspeitos só pode ser realizado pelo membro do Ministério Público. E a outra coisa é a oitiva dessas pessoas do parágrafo 6º aqui. Tá bom? Deixa eu só subir aqui rapidinho. Ó, porque uma questão importante, né, aqui ele pode delegar então essa oitiva de testemunhas ou informantes. Tá? Testemunhas ou informantes. Agora, com relação aos suspeitos, o suspeito então é a pessoa que está sendo investigada, interrogatório de suspeito e oitiva dessas pessoas aqui, ela precisa ser realizada pelo membro do MP. As testemunhas, informantes e suspeitos ouvidos na fase de investigação serão informados do dever de comunicar ao Ministério Público qualquer mudança de endereço, telefone ou e-mail. Tá? Então eles são obrigados aqui a passar essas informações, né, com relação à qualificação das pessoas,
não existe aqui essa possibilidade deles enganarem o Ministério Público. Isso daqui tudo é extremamente necessário para a organização da justiça, tá? Se a pessoa se mudou de endereço e tudo mais, ela precisa informar isso daqui também. O autor do fato investigado poderá apresentar, querendo, as informações que considerar adequadas, facultado o acompanhamento por defensor. O autor do fato aqui, pessoal, é a pessoa que está sendo investigada. Autor do fato investigado é a pessoa investigada, é o suspeito. Ele pode apresentar, querendo, as informações que considerar adequadas. Então ele pode apresentar aqui uma espécie de defesa. Ele vai apresentar essas informações e facultativamente ele pode apresentar, inclusive, por meio de defensor, por meio de advogado. Esse parágrafo 9º também é importante, tá? Com relação aqui ao ato normativo anterior, 314, existem alterações com relação a esse sentido aqui. Isso daqui permitindo, então, que o investigado ele participe muito mais agora desse procedimento investigatório. O defensor poderá examinar, mesmo sem procuração, tá? Então, mesmo sem procuração, autos de procedimento de investigação criminal, findos ou em andamento, ainda que conclusos ao presidente, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Olha que interessante isso aqui, então, é direito do advogado, dos advogados, terem acesso a essas informações. Isso daqui é público, é isso que ele está falando, isso é público para os defensores. Eles podem ter acesso a isso aqui ainda que não tenham a procuração, tá? Mesmo sem procuração. Eles podem obter esses autos e ainda que esteja concluso ao promotor também. Pode copiar a peça, pode tomar apontamento, pode escrever, pode tirar foto, pode fazer o que quiser aqui. Para os fins do parágrafo anterior, o defensor deverá apresentar procuração. Aí, quando que ele precisa de procuração? Quando decretado o sigilo. Então, se tiver sigilo nas investigações, seja no todo, seja em parte, aí sim ele precisa apresentar procuração, porque aí isso daqui acaba sendo interesse somente ali das pessoas que estão, então o suspeito, a vítima, somente essas pessoas é que possuem interesse naquilo. Então é necessário que seja apresentado procuração. Quando tiver sigilo, óbvio. O órgão de execução que presidir a investigação facultará ao defensor constituído nos autos assistir o investigado durante a apuração de infrações. Olha aqui, então fica facultado ao defensor, né? Ele vai facultar ao defensor que esteja constituído, ele pode então permitir auxiliar o investigado. Então vamos dizer que vai ter algum depoimento, alguma coisa. Aqui o promotor ele pode permitir então que esse defensor atue junto dele ali naquele momento em que ele estiver, por exemplo, dando o depoimento. O presidente do procedimento investigatório criminal poderá delimitar o acesso do defensor aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento. Isso aqui é importante, muito importante. Então, o que tiver ainda em andamento e ainda não documentado nos autos, isso daqui também é importante, tá? Não pode ainda estar documentado nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, nos termos da súmula vinculante. Isso é importante porque tem uma súmula vinculante nesse sentido. O que acontece? Vamos dizer que tem ali uma diligência relacionada ali à interceptação de comunicação telefônica, tá? E você está querendo ali, você está ouvindo ali o que aquele investigado está falando nas investigações, tá? O que ele está falando no dia a dia dele, para você poder encontrar algum elemento aqui que seja relevante para o processo, para um possível processo. Então o que acontece? Essas diligências elas estão em andamento, e se o defensor ele tiver conhecimento de que essas diligências estão em andamento, isso vai comprometer a investigação, porque aí ele vai dizer para o cliente dele, e o cliente dele pode, por exemplo, trocar de número telefônico, pode parar de ligar, ou então pode atuar de uma forma diferente do que ele faria se ele não tivesse sabendo da investigação. Então, por conta disso que está em andamento e ainda não foi documentado nos autos, o presidente aqui ele pode sim delimitar o acesso do defensor. Então, o ideal aqui, o que o promotor vai fazer, ele vai deixar ali a parte, né, vai deixar separado o procedimento ali específico, e depois que finalizar aquilo ali, aí sim ele documenta nos autos, ele determina a juntada nos autos para impossibilitar aqui que esse procedimento seja conhecido pelo defensor antes do momento adequado.
As diligências serão documentadas em autos de modo sucinto e circunstanciado. Tá? Tranquilo aqui, todas as diligências elas precisam ser documentadas, né? Isso daqui, óbvio, elas precisam estar constando nos autos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. As inquirições que devam ser realizadas fora dos limites territoriais da unidade em que se realizar a investigação serão feitas sempre que possível por meio de videoconferência. Aqui, então, com relação a uma inquirição que é feita fora ali da onde você está atuando, fora da onde o promotor está atuando. E, em regra aqui, sempre que possível vai ser feita, então, por videoconferência, podendo ainda ser deprecadas também. Tá? Essa questão da videoconferência é uma novidade também nessa resolução. Antes lá falava somente da questão de deprecar para o Ministério Público da outra cidade. É isso que está falando aqui, olha. Você precisa ouvir uma pessoa de uma outra cidade, você pode ouvir aquela pessoa por videoconferência ou você pode ouvir por meio de deprecar aquela pessoa, deprecar o órgão do Ministério Público. Então você pede para o Ministério Público daquele local para ele ouvir aquela pessoa. Assim fica muito mais fácil assim, de realmente resolver a questão do que você, né, pedir para aquela pessoa se deslocar até a sua cidade. Nos casos referidos no caput deste artigo, o membro do Ministério Público poderá optar por realizar diretamente a inquirição com a prévia ciência ao órgão ministerial local, que deverá tomar as providências necessárias para viabilizar a diligência e colaborar com o cumprimento dos atos para a sua realização. Tá? Então, exatamente aquilo. Então, esse membro aqui do Ministério Público, do local, né, dos dois locais aqui, eles vão atuar em cooperação para poder ouvir a pessoa. Tá? Isso daqui, tranquilo. A deprecação e a ciência referidas neste artigo poderão ser feitas por qualquer meio hábil de comunicação. A regra aqui é que não haja burocracia com relação à comunicação desse ato aqui de comunicação. Tá? Você vai tornar ciente o outro Ministério Público, o outro local, que ele precisa ouvir alguma testemunha, por exemplo, e isso pode ser realizado por qualquer meio hábil de comunicação, não tem burocracia nisso daqui. A pedido da pessoa interessada, será fornecida comprovação escrita de comparecimento. Então vamos dizer que a pessoa ali ela faltou o trabalho dela, ou então ela precisou sair de algum compromisso importante, ela pode pedir uma comprovação escrita de que ela compareceu. O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de 90 dias, permitidas por igual período, prorrogações sucessivas, por decisão fundamentada do membro do Ministério Público responsável pela sua condução. Aqui, mais um artigo muito importante também, são 90 dias aqui de investigação em regra, mas eles podem ficar sendo renovados esses 90 dias. Isso sucessivamente, no entanto, é necessário que haja uma decisão fundamentada do promotor. Cada unidade do Ministério Público manterá para conhecimento dos órgãos superiores controle atualizado preferencialmente por meio eletrônico do andamento de seus procedimentos investigatórios criminais, observado o nível de sigilo e confidencialidade que a investigação exigir. Tá? Então vai alimentando aqui o sistema eletrônico para que os órgãos superiores possam estar controlando como é que está sendo o andamento. Isso aqui é básico, pessoal. Olha, os órgãos superiores, né, eles têm que estar sabendo mais ou menos como é que está andando ali a coisa, né? Então tem corregedoria, tem tudo isso. Então, em razão disso, tem que estar mantendo os andamentos a respeito também do PIC. É isso que ele está falando, olha, não é só os outros procedimentos, aqui no PIC também precisa estar mantendo esses andamentos aqui. O controle referido no parágrafo anterior poderá ter nível de acesso restrito ao Procurador-Geral de Justiça e ao respectivo Corregedor-Geral, mediante justificativa lançada nos autos. Tá? Então, isso daqui, a possibilidade então de acesso ao Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral, isso daqui pode também ser restrito a eles, mediante justificativa que conste no procedimento. Tá bom? Pessoal, para a gente não ficar também com uma aula extremamente longa, extremamente cansativa, a gente vai finalizar por aqui a nossa aula e a gente continua na próxima aula, tá? Muito obrigado e até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o joinha também. Um grande abraço.